magnética. Também é chamada de força de Lorentz. Entender como que ela funciona, tá? A força magnética, ela surge quando uma carga é lançada no interior de um campo magnético Pela fórmula da força magnética, a gente tem que a força magnética é igual o campo, né? Vezes a carga, módulo, vezes a velocidade que a carga foi lançada e vezes o seno do ângulo que é formado entre a velocidade e as linhas de campo. Aqui a gente tem que o campo ali, né, o B, é a intensidade do campo magnético. É medido em Tesla. Que é a carga, que é medida em Coulomb. É velocidade e seno. Quando a gente tem uma carga positiva, vamos usar a regra da mão esquerda. No qual o nosso polegar vai estar indicando a força. O indicador vai estar indicando o campo e o dedo do meio, né, vai estar indicando a velocidade. Então, essa é a regra da mão direita. Isso é se a carga for positiva, tá? Se a carga for negativa, inverte o F. Por exemplo, se teu polegar tá para cima, ele vai ficar para baixo. Então, daí vai acabar mudando ali a direção de propagação dos elementos que a gente está estudando, tá? Em campo, a gente tem que lembrar também
sobre... Opa! Quando as linhas de campo estão saindo, é um X. Então, aqui, saindo do papel, né? E quando elas estão... Não, quando elas estão entrando no papel... Eu botei errado. É como se fosse uma flecha. Quando tá entrando no papel, é um X. Já quando elas estão saindo do papel, vai ser uma bolinha com um pontinho no meio. Vai estar saindo do papel. Do plano do papel. Esse é como a gente representa, tá? Então, a gente tem alguns casos de força magnética, de lançamento, né, de partículas em um campo magnético. Vamos estudar esses casos. Eu vou botar aqui como o primeiro caso... que é lançamento paralelo ao campo. O campo, vamos supor que está para cá. Essas são as linhas de campo. E eu vou pegar a minha partícula de carga. Essa é a partícula. E eu vou lançar ela paralela ao campo, ou seja, indo para lá, com a velocidade para cá, ou vindo para cá, com a velocidade para lá. Então, tá vendo que a linha do campo e a linha do vetor da velocidade estão paralelas, elas nunca se encontram. Quando isso ocorre, a gente tem que a força magnética vai ser igual a zero. A carga não vai sofrer nenhum desvio, porque ela não vai ter a influência do campo, porque ele é zero. Então, a gente disse que a carga vai fazer um movimento retilíneo uniforme. Prof, por que a carga vai ser zero? A carga não, a força magnética é zero. Porque se eu aplicar ali na fórmula, quando a gente tenha o ângulo paralelo entre a velocidade e as cargas não, e o campo magnético, eu vou ter um ângulo entre eles de 180 ou 0 graus. E o seno de 180 e 0 graus é igual a zero. Então, se eu pegar e multiplicar tudo aquilo ali, no fim eu vou ter que multiplicar por esses senos e vai me dar zero de qualquer jeito. Então, por isso que quando eu tenho um lançamento paralelo ao campo da carga, eu vou ter a força magnética igual a zero, o movimento é retilíneo uniforme, e porque o seno é de 180 e de zero é igual a zero. Agora, vamos falar do segundo caso. Lançamento perpendicular
perpendicular ao campo. Ó, fazendo as linhas de campo. E eu tô jogando a minha partícula de maneira perpendicular às linhas de campo. Ou seja, tá formando um ângulo aqui de 90 graus, certo? Quando isso acontece, o que eu vou ter? Eu vou ter que a força magnética vai ser igual à força centrípeta que é a força máxima realizada no movimento circular uniforme. Então, o movimento ele é circular uniforme. E eu vou ter que, porque o seno de 90 é igual a 1. Então, eu vou ter a força máxima que pode ocorrer. Ele vai fazer um movimento circular uniforme quando a gente tem esse caso. Daí, a gente tem como falar algumas coisas sobre esse movimento, tá? Continuar em outra folhinha. Ainda no segundo caso, quando a gente lança uma carga perpendicular ao campo, a gente tem como calcular o raio do movimento que essa carga está fazendo. Então, o raio desse movimento vai ser M vezes V dividido por Q vezes B. Esse, então, vai ser o raio do movimento. O M vai ser massa. V vai ser de velocidade. O que é o valor da carga. E o B vai ser o campo. Depois a gente tem o período, que vai ser 2πm, M de massa, dividido por Q de carga e B de campo. Esse é o período. Por fim, a gente tem o terceiro caso, o terceiro caso é quando a gente tem um lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo ao campo. Então, o campo ele vai estar representado dessa maneira. E a carga vai ser lançada obliquamente a esse campo. E ela obliquamente é assim, velocidade. Ela vai fazer um movimento helicoidal. Então, ela vai ter trajetória helicoidal
o eixo X vai ser paralelo ao campo. Ou seja, se ele é paralelo ao campo, ele vai fazer um MRU. E já o eixo Y vai ser perpendicular ao campo, fazendo um movimento circular uniforme, tá? Então, a gente só tem força magnética na velocidade que é perpendicular, ou seja, no eixo Y, beleza?